Então, galera, mais um álbum maravilhoso dos anos 80, dessa vez o álbum de estreia do Pet Shop Boys. E o que falar desse álbum, né? É um dos melhores álbuns de estreia dos anos 80. Assim. Olha que estamos falando da década de 80, que só tem banda maravilhosa, mas um dos melhores álbuns de estreia foi esse do Pet Shop Boys, que de cara emplacou 4 singles. Só o lado A do álbum tem 4 singles de muito sucesso. Bom, comentar um pouco do Pet Shop Boys, como todo mundo conhece, é uma das duplas synth pop dos anos 80 e que tem toda aquela influência desse caminho trilhado, né? Começado ali pelo Soft Cell, com Mark Almond e Dave Ball, que criaram esse lance do tecladista mais Kraftwerkiano e o vocalista mais dramático e tal, que é o mais animado de palco. E depois veio o Yazoo, com Vince Clarke e Alison Moyet, depois com o Andy Bell, né, que ele fez o Erasure, o Pet Shop Boys, e mais caminhando para o final da década tivemos o Communards, logo depois do Pet Shop Boys, o Communards também, com o Jimmy Somerville e o Richard Cole. Todos eles tinham uma característica central, que era o tecladista com influência muito forte Kraftwerkiana e o vocalista com essa influência disco muito forte. Bom, vamos comentar um pouquinho como o Pet Shop Boys começou lá em 81, né, mas ele ainda era jornalista da Smash Hits, né, Smash Hits, que é a principal revista inglesa de música, né? Tinha a NME, né? A New Music Express, que era a principal semanário de indie music dos anos 80, é um dos meus preferidos, né? Porque toda semana era ou foto do Soft Cell, ou do New Order, ou do Smiths na capa, e tinha as Smash Hits que trabalhava todos os top of the pops, né? Tudo que estava estourando na Inglaterra, e quem fazia as entrevistas e tal era o Neil Tennant, tanto que foi assim que ele conheceu o Bob Orlando, né? Bob Orlando, que a gente vai comentar um pouquinho sobre o West End Girls. Ele foi enviado para fazer entrevista com o Police, né? Com o Sting e tal. Ele estava cobrindo o show do Police, o Neil Tennant. Foi aí que ele conheceu o Bob Orlando, quando ele entrevistou a banda, né? Para semanário que era o Smash Hits, ele conheceu o Bob Orlando e eles tiveram a ideia, né? Ele entregou uma fita para ele de West End Girls e ali começa mais forte a história do Pet Shop Boys. Bom, vamos comentar então desse álbum maravilhoso. Vamos entrar aqui música a música. É muito difícil resumir, eu sou fã do Pet Shop Boys, é uma das bandas preferidas da minha vida, pra mim é um dos melhores shows do mundo. Como todo mundo sabe, semana que vem tem show do Pet Shop Boys em São Paulo, dia 19 de setembro vai ter show do Pet Shop Boys, então por isso vai ter sorteio de ingressos na festa desse sábado e a gente vai comentar esse álbum maravilhoso, porque tem especial no sábado no Autobahn. Bom, vamos lá. Como eu estava dizendo, é difícil escolher poucas músicas desse álbum, tem que fazer um vídeo curto, por mim eu comentaria todas. Eu vou tentar resumir em 5, 6 músicas aqui e alguns B-sides, tá? Porque é muito bom mesmo. Bom, vamos lá. Primeiro single que sai é West End Girls, essa já é a segunda edição de West End Girls. O primeiro saiu com Bob Orlando produzindo, que foi esse cara que a gente comentou, que tinha muita influência na disco, ele foi produtor da Divine, lembra da Divine, que fez aquele... quase um cover de Blue Monday, fez aquele sample lá forte de Blue Monday em Love Reaction, o Bob Orlando era o produtor dela, e essa influência disco muito forte, aparece o West End Girls. West End Girls é uma música que só ela, né, já valeria o álbum se não fosse um álbum repleto de sucessos, porque West End Girls virou um dos grandes hits da história da música. Até hoje é considerado um dos maiores hits da história da música. Ela conseguiu liderar o top inglês e o top americano ao mesmo tempo. Poucas músicas conseguiram isso. Você vai ter algumas músicas dos Beatles que fizeram isso. Você tem Don't You Want Me, do Human League. Tem Shout, do Tears for Fears, Sweet Dreams, do Eurythmics. E assim, dá pra contar nos dedos quantas bandas conseguiram liderar ao mesmo tempo o top inglês e o top americano. E West End Girls conseguiu esse feito histórico. E fala, né, a letra de West End Girls, a gente não consegue comparar com o Brasil, que ele fala de East End Boys e West End Girls, assim, seria... aqui no Brasil seria alguma coisa como Zona Norte e Zona Sul, não dá para ser Zona Leste e Zona Oeste, ou seria Zona Leste e Zona Sul, né, embora não sejam antagônicas geograficamente, mas é mais ou menos isso. Quando eu fui para a Inglaterra, estive lá em West End, fiz questão de hospedar lá em West End, e West End realmente é um lugar como se fosse aqui a Zona Sul de São Paulo. Então você tem teatros, você tem eventos culturais, você tem tudo, né? Como se fosse, sei lá, Vila Olímpia, Itaim, Brooklyn, e não, East End não tem nada. Então ele já começa a sua denúncia social nessa música, tanto que é quase um rap no meio da música que ele faz, que essa era a ideia do Bob Orlando, né? O Bob Orlando, quando produziu eles, ele queria que ficasse com essa cara, que fosse um rap com accent britânico, né? Com sotaque britânico. E é mais ou menos isso que a gente percebe em West End Girls, e já começa essa denúncia social do Pet Shop Boys no West End Girls. Bom, vou comentar também do lado B, porque esse single é fenomenal. O lado B, A Man Could Get Arrested, é uma música que a gente pode ouvir sempre na pista Autobahn, e que influenciou muita gente, até que hoje chama-se de Flash House. Você vê batidas de freestyle, de house,
que tem muita influência, e principalmente a Italo House, né? Porque naquele momento existia a Italo Disco. Quando o Pet Shop Boys grava Western Girls, ainda está no beat de Italo Disco, né? Ele está lá com 110, 111, 112, até 115 BPMs. E a Man to Get Arrested, que é o lado B, ela já é mais acelerada, que é quase o beat do House. E aí isso influenciou muito na Itália. A gente vai comentar também de outro single que influenciou muito na Itália. E aí o Pet Shop Boys acaba sendo essa mudança do Italo Disco em Italo House. É a banda que mais influenciou. Eles chegaram no primeiro lugar, não só nos Estados Unidos e Inglaterra, né? Eles chegaram no primeiro lugar na Bélgica, na Holanda, na França e na Itália, que eu me lembro, esse Western Girls liderou os tops de pelo menos 5, 6 países nessa época. Bom, então abrindo, né? Eu esqueci de comentar a primeira música, óbvio, né? Que é Two Divided by Zero, que eu já entrei com Western Girls, que é emocionante, mas Two Divided by Zero, eles cantam em alguns shows, inclusive. Eu acho uma das coisas mais geniais do Pet Shop Boys. O Pet Shop Boys e New Order, quando não tem muitos sucessos, eles acabam fazendo alguns medleys de música. Eu acho isso genial. A primeira vez que eu tinha visto isso foi New Order virando, né? Virando ao vivo, então eles não pararam pra galera agradecer, pra agradecer a galera, pra pessoa bater palma. Eles emendaram uma música na outra, e eu lembro que a primeira vez que eu vi isso foi Blue Money com Perfect Kiss, viraram ao vivo no palco, e o Pet Shop Boys faz isso muito, porque eles têm muitos sucessos, não estou falando de 3, 4, 5, aquele show de uma banda que você vai para ver 5 músicas, é um show que você vai para ver 30 músicas, porque o Pet Shop Boys tem uma carreira fenomenal. Então eles fazem alguns medleys, que você vai encontrar, tipo Two Divided by Zero misturado com Paninaro, com outras músicas, para poder cobrir a carreira. Então eles fazem lá em 4 músicas, 3, 4... Em 3, 4 minutos eles fazem um medley de 3, 4 músicas. Então Two Divided by Zero, acho que entrou no show de 2009, eu achei maravilhoso, lá na época do lançamento do Yes. Então vamos para Opportunities, que é essa música maravilhosa, mais uma vez aqui com ironia, ele falando das diferenças sociais. O New Tenant, você pode perceber, o New Tenant e Chris Lu são super inconformados com as diferenças sociais, eles denunciam em várias músicas, em vários álbuns deles, você pode acompanhar esse tipo de letra, né? Tem até uma música que eles se basearam no poema do Bertolt Brecht, que fala das diferenças sociais e tal. É uma banda super militante, é uma banda super consciente, o Pet Shop Boys. E no Opportunities, Let's Make Lots of Money, eles dão uma tirada assim daquela geração Yuppie, né? Aquela geração Yuppie que existia nos Estados Unidos, naquela época que todo mundo queria ficar milionário com 25 anos, aplicando na bolsa lá de Nova York, aquela coisa meio Wall Street. E o Pet Shop Boys dá uma cutucadinha nessa música. Opportunities, Let's Make Lots of Money, é fenomenal esse single. E, claro, indicadíssimo também o single, é uma das melhores músicas do álbum. Depois a gente vai ter Love Comes Quickly, e aí sim é uma realidade. Aí você vê como o Pet Shop Boys, como falando, ele canta das diferenças sociais, ele canta da realidade, do dia a dia. E Love Comes Quickly, embora seja uma música romantic, que fala do amor e tal, ela fala da verdade, a realidade, né? Mesmo a pessoa que fala que não vai se apaixonar, que ele não gosta disso, que não quer se envolver, de repente acontece quando ele conhece a pessoa, não tem jeito, ele não consegue evitar isso que ele fala na letra. Que o amor chega rápido demais, você, mesmo o cara que faz discurso contra, quando percebe já está apaixonado. É muito legal e assim, em Rant, em várias músicas, já Rant do segundo álbum, o Pet Shop Boys, você percebe esse toque de realismo, né? Ele não é um romantismo do século XIX, ele está mais pro realismo, fala das coisas do dia a dia, das coisas reais que a gente vive, por isso que existe uma identificação muito forte com o Pet Shop Boys de, nossa, inúmeros fãs no mundo inteiro, e na festa Autobahn, afinal o Pet Shop Boys é uma das bandas mais tocadas no Autobahn nesses 24 anos de festa, daí entre ali as 5 bandas mais tocadas, nunca faltou nenhuma música do Pet Shop Boys e nenhum sábado na festa Autobahn. Bom, vamos então pro single, mais um single desse álbum. A gente comentou Western Girls, com Opportunities, Love Comes Quickly e Suburbia. Suburbia também estourou na Itália, porque também trouxe no lado B a Paninaro, que é uma das músicas mais legais. Você tá vendo como o Pet Shop Boys é diferente, eles não tem só músicas boas de álbum, os lados B dos singles, e é uma coisa muito rara, você vai ver assim, lados B que estouraram, você vai ter Into the Groove, da Madonna, que era o lado B de Angel, que pra mim o lado B era melhor que o lado A, 1963 do True Faith, né, que é o lado B de True Faith do New Order. Dá pra contar nos dedos também quais são os lados B que estouraram e depois viraram single. E Paninaro virou single, né? Paninaro era o lado B de Suburbia, que é uma música também que fala da violência na periferia, de toda a situação que se vive, o abandono dos governos com relação à população na periferia e tal. Coisa que sempre tem nos discursos e nas músicas do Pet Shop Boys. Suburbia é bem claro isso, né? E o lado B é Paninaro também, que é uma
relação aos boys, né, os garotos que eram boys lá na Itália, que era uma geração que começou a mexer muito com moda, porque o New Romantic na Inglaterra mexia muito com moda, né, a gente estava falando de Visage, de Duran Duran, Spandau Ballet, Culture Club, e na Itália também surgiu essa geração, que não era New Romantic, era chamado de Paninaro, e com relação à moda, eram os que mais bem se vestiam na Itália naquele momento, os jovens do Paninaro, né, desse movimento, quase pode-se dizer, que é quase o movimento do New Romantic, equivalente ao movimento do New Romantic na Itália, que eram esses jovens que andavam com as roupas de marca, estavam sempre arrumados e tal. Então é Paninaro que ele fala dessa geração lá em Itália, e claro, estourou de sucesso, o Paninaro estourou de sucesso o lado B na Itália, né, o Suburbia estourou, e aí eles tiveram que lançar um single próprio. Aliás, Please, eu não expliquei o nome. Please, a ideia foi quando alguém chegasse na loja, que é o jeito que o pessoal pede, né? Vai chegar na loja para comprar um disco, aí a pessoa ia falar, please, Pet Shop Boys, e essa foi a brincadeira que eles quiseram criar, que a pessoa já chegaria pedindo o nome do álbum, né? Tipo, please, Pet Shop, e deu certo, né? Vendeu muito bem. É o que eles argumentam que foi a ideia de criar esse nome no primeiro álbum, como eu disse, um álbum fenomenal, um dos álbuns que mais vendeu, e você vê o lado A, né? Isso aqui é só comentei o lado A por enquanto do álbum. Então, o lado A com 4 singles que chegaram ao topo da parada, é uma coisa fenomenal. Bom, do lado B, é um lado mais intelectual. Isso influenciou até o Tecnoar, que é uma banda nacional lá do final dos anos 80, que até Group Information e tal, foi uma banda ali do final dos anos 80 no Brasil, começo dos 90. Eles também fizeram o primeiro álbum, Alternative, ele tem muita influência de Pet Shop Boys, e o lado A é bem synth pop, bem Pet Shop Boys, e o lado B é uma coisa mais quase BM, assim, ele tem um lado filosófico mais forte. Isso você vai ver nesse primeiro álbum do Pet Shop Boys. Aí no lado B, ele é mais intelectualizado, assim, ele remete mais à reflexão, esse lado B, e tem Why Don't We Live Together, Tonight's Forever e I Want a Lover. Essa eu queria destacar do lado B, entre os lados B, é uma das músicas que merecia single. Sabe, todo o álbum quase tem aquela música que, tipo Love Vigilance do Low Life, ou do Speak and Spell, teria que ter, eu sempre falo que merecia um single, Photographic, e a mesma coisa com I Want a Lover do Pet Shop Boys. É fenomenal, uma das músicas mais legais desse álbum, e tá ali aquele lado filosófico, né, do Neil Tennant e do Chris Lowe. Tá bem claro esse lado filosófico deles, eles fazem reflexões nesse álbum, tratam, né, da vida noturna. I Want a Lover, ele fala bem isso, né, que ele quer sair, quer dançar, mas ele quer sair com alguém mais fixo depois, né, ele não quer só uma pessoa para tomar um drink com ele quer alguma coisa mais séria. E aí é uma coisa da realidade que acontece com muita gente e tal, então eles sempre trataram isso, só que de uma forma mais filosófica. Why Don't You Live Together, também tem outra música que ele fala também desse lance de, tudo bem, a gente tem um relacionamento, mas eu quero uma coisa mais séria e tal. Isso é muito legal, o Pet Shop Boys desse lado bem, então ele é mais filosófico e completo. Como eu disse, esse álbum você vai ter os grandes hits e tem esses lados mais filosóficos, e I Want a Lover, que olha, eu reivindico aqui, mesmo que seja tarde, que tem um single. Tem Violence também, que eu não comentei. Violence, eles fizeram uma versão exclusiva para o show que eles fizeram no Hacienda, aquela casa do New Order lá, que o New Order foi uma das primeiras bandas a chamar o Pet Shop Boys para fazer show, né, lá no Hacienda, que era a casa que o New Order tinha em Manchester. Foi um show histórico e o Pet Shop Boys fez uma versão exclusiva só para tocar lá de Violence, né, só para esse show. Mas não chegou a sair em single, também é uma música que merecia também umas versões 12 polegadas pra gente aí. Bom galera, esse é o álbum Please do Pet Shop Boys, o primeiro álbum da banda, e um dos álbuns mais apaixonantes dos anos 80, como eu disse, é um dos melhores álbuns de estreia da década, assim, incomparável. E sábado vamos estar todo mundo no Autobahn pra gente curtir o Pet Shop Boys, né, curtir esse super especial, e concorrer aos ingressos, né, a gente vai fazer sorteio de ingressos pro show do Pet Shop Boys, que é daqui uma semana, né, lá no dia 19 de setembro, tem o show do Pet Shop Boys em São Paulo, um dos shows mais esperados do ano, e claro, com os grandes hits dos melhores shows do mundo. Eu sempre digo que o Pet Shop Boys não é só uma banda tocando, você vai ver um espetáculo. Quando a gente vai no show, eu sempre amo o show do Pet Shop Boys porque ele é muito mais completo do que simplesmente a banda tocando. Ele tem dançarinos, ele tem performance, ele é quase um teatral, né? Como se estivesse na Broadway. É uma das poucas bandas que se preocupa tão bem em agradar os fãs com um espetáculo musical. É isso aí galera, então nos vemos no Autobahn no sábado para curtir o melhor dos anos 80 e claro, concorrer aos ingressos do Pet Shop Boys. É isso aí, até o próximo Drops aqui do canal Autobahn. Valeu galera!